Que privilégio para todos que podem ouvir a palavra do Senhor. Ela é poderosa para transformar vidas, ela é poderosa para mudar destinos, ela é poderosa para trazer transformação. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre família. Nós temos, com certeza, muito para aprender sobre esse tema, especialmente diante dessa realidade que estamos vivendo agora. As estatísticas, as notícias não são muito favoráveis, né? Vira e mexe, estamos ouvindo notícias de coisas tristes e negativas que acontecem no seio da família, como divórcio, brigas, injustiças, abusos, coisa triste, né? Traição, tanta bagunça. E a gente vê que todo esse tipo de maldade, de injustiça que acontece no seio da família tem produzido um certo descrédito. Uma incredulidade tem solapado o coração das pessoas ao ponto delas terem dificuldade até de acreditar sobre a possibilidade de realmente fazer parte de uma família bem-sucedida, de uma família sólida, de uma família feliz. E isso tem feito até algumas pessoas desistirem desse sonho. Olha que coisa triste. Pessoas meio que já desistiram, não tem jeito, não é possível. Eu já ouvi de jovens que meio que já abriram mão, já desistiram da ideia de casar. Porque eles pensam, poxa, se vida de casado é assim, se ter uma família é assim como a minha, eu não quero. Agora, deixa eu te dizer, apesar que muitos estão com essa sincera pergunta dentro do seu coração, será que é possível mesmo ter uma família feliz e ajustada? E a melhor maneira, na minha opinião, de responder essa pergunta é com outra pergunta. Eu gosto de perguntar assim: você abriria mão da ideia de viajar de avião ou mesmo de carro, só porque tem acontecido algumas quedas de avião, alguns acidentes de carro e está sendo notificado por aí? Você realmente acredita que não dá para crer e buscar e trabalhar e acreditar na possibilidade de uma vida financeiramente próspera só porque pessoas faliram na vida? Agora, por falar em prosperidade financeira, eu gosto muito de ouvir Gustavo Cerbasi, que é um dos grandes especialistas na área, e ele, com muita frequência, nos seus podcasts, nos seus vídeos, nos seus livros, ele usa uma frase que diz assim, com muita frequência: enriquecer é uma questão de escolha. E hoje eu me inspirei nessa frase para dar o tema da nossa conversa neste momento. O tema que nós vamos falar é: família sólida e feliz é uma questão de escolha. Família sólida e feliz é uma questão de escolha. E eu quero hoje conversar com você e responder algumas dessas questões, dessas perguntas que muitas pessoas fazem, como: é possível mesmo ter uma família feliz? É possível experimentar isso? Ou isso é utopia? Afinal de contas, realmente a instituição familiar é uma instituição falida, como estão dizendo por aí? Vale a pena sonhar com uma família bem-sucedida? Vale a pena arriscar ter uma? O que fazer para isso se tornar uma realidade? Então, a minha resposta para essas e outras perguntas é o nosso tema. Família sólida e feliz é uma questão de escolha. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque não é, como alguns pensam, uma roleta russa. Não é, como alguns acham, um jogo de azar, uma loteria que alguns ganham e outros perdem.
Não é um tiro no escuro e nem tem nada a ver com alguns acham que é predestinação. Nós fomos predestinados para ser infelizes e outros foram predestinados. Não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Há um texto na Bíblia, em Marcos, no capítulo 8, verso 36, que diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é um texto muito conhecido, tanto é que foi a partir desse texto, né, que surgiu a licença poética que alguns pregadores usam para dizer o seguinte: que proveito terá o homem ou a mulher se ganharem o mundo inteiro, mas perderem suas próprias famílias. E se você voltar para o texto bíblico, você vai ver que entre linhas, o que o texto está sugerindo, está dizendo na verdade, é que ganhar ou perder é uma questão de escolha, é uma questão de foco. Onde está o nosso foco? Se você colocar o seu foco e a sua prioridade em ganhar o mundo, você vai perder a sua alma. Se você pôr o foco para ganhar a sua alma, e aí de novo volto para o contexto da família. Se você pôr o foco em outras conquistas, você provavelmente vai perder a família. Mas se você pôr o foco em ganhar a família, aí talvez você vai ter que abrir mão de algumas outras conquistas. Agora, o que eu quero dizer para você hoje é que uma família fracassada é uma questão de escolha. Perder ou ganhar é uma questão de escolha. Você que vai decidir isso, assim como uma família bem-sucedida. É fácil dizer, o cara teve sorte, eu não quero fazer o que o cara fez, eu não quero pagar o preço que o cara fez, eu não quero me acomodar aos princípios que o vizinho, o outro, conseguiu adaptar-se e aplicar, e aí é fácil depois dizer que é sorte. A verdade é, queridos, que algumas famílias, até de supostos cristãos, implodiram, sucumbiram, porque foram deixados de lado. Foram deixadas de lado, essa é a verdade. Foram colocadas em segundo plano. E isso é uma escolha. Quando eu coloco filhos, esposa, casamento, pai, mãe para segundo plano, eu não posso esperar um resultado maravilhoso. É uma escolha. Isso é uma escolha intencional ou não, mas foi uma escolha. Isso que é muito importante entender. Uma verdade que eu adotei, que eu escolhi, mais uma vez, escolha, para definir meu estilo de vida, para decidir como eu ia me conduzir e conduzir a minha família, é essa aqui, uma frase muito conhecida. Não sei quem falou pela primeira vez, só sei que hoje é minha. Eu gosto dela. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu comecei minha família assim. Falei, eu quero ser bem sucedido e eu não vou negociar isso com nada. Sabe, eu não consigo, de verdade, eu não consigo aplaudir, eu não consigo admirar qualquer sucesso, seja ele ministerial, seja ele profissional, no campo da política, no campo intelectual, enfim, eu não consigo aplaudir, admirar nenhum tipo de sucesso em qualquer área que o preço tenha sido uma família destruída e infeliz. Eu não consigo. O cara ele arrebentou, hoje ele é milionário, mas aí a família está arrebentada. Eu não consigo aplaudir, eu não consigo admirar. Billy Graham, famoso evangelista norte-americano, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: não há como ser um sucesso aos olhos de Deus se nossas famílias forem desajustadas e bagunçadas. Não tem como
Deus olhar e falar, mas o cara tem muito dinheiro, mas em compensação, olha a família como é que está. Então, já que como uma família sólida e feliz é uma questão de escolha, eu quero falar sobre algumas delas com você agora. Primeira coisa que eu queria que você soubesse: é impossível uma família ser de fato bem-sucedida sem Jesus. É impossível. A família, escuta isso, a família, ela foi criada por Deus e só funciona com Deus. Nunca esqueça isso. A família foi criada por Deus e só funciona com Deus. Na verdade, é loucura tentar ter uma família feliz tirando Deus. Alguns dizem que a família é uma instituição falida. Eu até concordo, se tirarem Deus, se tirarem Jesus da família. Aí não tem como dar certo. Tire Deus da família e se prepare para o fracasso. Agora, às vezes a gente fala, não, pastor, mas na minha casa Deus é importante, mas quando você vai ver a agenda, quando você vai ver o estilo de vida, Deus não está no 10º lugar, ele está no 100º. Ele não dá uma mínima. Mas com Jesus, a família está longe de ser uma instituição falida e fracassada. Pelo contrário, é um dos melhores ambientes que um ser humano pode experimentar, porque Deus tem o poder de fazer isso. O que nós precisamos então é conhecer o fabricante e conhecer o manual do fabricante. É isso que faz a diferença. Eu costumo dizer, querido, que se você colocar gasolina, que é até um combustível bem aceito no mercado, mas se colocar gasolina numa caminhonete com motor de óleo diesel, você vai arrebentar com o motor, vai destruir. Não importa se essa caminhonete foi fabricada, montada pela melhor montadora do mundo. E aqui está um ponto muito importante. A família também, ela tem instruções, ela tem princípios do fabricante que precisam ser observados, praticados, que não podem ser violados, precisam ser respeitados e seguidos, senão o motor não funciona corretamente. Isso aqui é um ponto muito importante. No Evangelho de João, você vai ver o registro do primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério. Talvez você saiba disso, talvez não, mas o primeiro milagre que Jesus fez, ele fez no contexto de uma festa de casamento. Foi a transformação da água em vinho. E você sabe por quê? Porque que foi possível Jesus fazer aquele milagre ali? Porque Jesus foi convidado para estar lá. Jesus estava presente. Porque quando a crise chega, e ela vai chegar, aí é que faz a diferença. Jesus está presente. Você sabe qual a razão que os discípulos não foram a pique? O seu barco não naufragou no meio e durante aquela tempestade ali no meio do mar? Sabe por quê? Porque Jesus estava com eles no barco. Isso é que faz a grande diferença. Por isso eu falo, a razão que os discípulos tiveram o livramento e a solução é porque não estavam tentando tocar seu barquinho sozinho. O problema, queridos, não é faltar o vinho no casamento, o problema não é a tempestade no meio do mar, o problema é Jesus não estar por perto. Esse é o problema. Se alguém for estudar, nós vamos verificar que o problema é isso na família. Deus e a Bíblia, o manual, está sendo desprezado e não tem como dar certo. Então, logo a gente percebe nesse primeiro milagre que Jesus fez, e ele por alguma razão escolheu ser no contexto de o início de um casamento, de uma família, para mostrar o seu poder e a sua graça.
E bem exatamente nesse primeiro milagre nós aprendemos uma lição muito preciosa, inclusive com a Maria, mãe de Jesus, né? Maria, mãe de Jesus, dá uma lição para a gente. Ela disse assim: façam tudo que Ele mandar. Façam tudo o que Ele mandar. Olha que dica poderosa. Por isso que eu gosto de afirmar o seguinte: milagres só acontecem quando Jesus está presente e fazemos tudo o que Ele manda. Para o milagre acontecer, e ele pode acontecer, e nós precisamos que ele aconteça, mas para o milagre acontecer, duas coisas são necessárias. É preciso que tenha uma crise, né? Obviamente, mas duas coisas é preciso: Jesus está presente e fazermos tudo o que Ele mandar. Agora, você pergunta: pastor, o que você quer dizer com ter Jesus no casamento? Jesus está presente na família. É muito simples, mas deixa eu explicar. Certamente não estou me referindo em só ter uma religião para inglês ver, porque tem gente que tem uma religião e quando o IBGE passa lá na sua casa, ele fala qual é a religião dele. Está lá no quadradinho do IBGE da pesquisa. Mas não é isso que é ter Jesus presente. Também não é só bater ponto uma vez perdida num culto ou numa missa. Não, ter Jesus não é isso. Mas é, acima de tudo, uma escolha, uma decisão de cultivar um relacionamento pessoal com Jesus e, segundo, aplicar os seus ensinos, os seus mandamentos, aquilo que Ele está dizendo que funciona, que é para fazer, enche a talha. Não adianta: não vou encher a talha, então não vai ter milagre. Não vou convidar Jesus para a festa, então não vai ter milagre. Não vai encher a talha, não, então não tem milagre. Nós precisamos decidir. Acima de tudo, ter Jesus, esse convite: vem Jesus, vem para o meu casamento, vem para a minha família. E aí, Jesus, o que é para fazer? Tem um manual, vamos ler o manual. Está cheio de orientações e de princípios para uma vida familiar bem-sucedida. Nunca esqueça disso, querido. Cristianismo genuíno é relacionamento íntimo, pessoal com Jesus e aplicar os seus ensinos. Tem gente, especialmente agora, muitos estão: poxa, olha o que Jesus disse, é maravilhoso, mas não tem relacionamento com Ele, não conhece Jesus. Outros até têm relacionamento, ora, busca, mas levanta do joelho da oração e vai fazer tudo diferente do que o manual diz, do que a Bíblia manda. Então é exatamente isso. Esse é o combustível que vai fazer a coisa funcionar. Relacionamento pessoal. E é o que está faltando em muitas famílias para funcionar corretamente. Não é uma religião, não é somente uma igreja, mas é Jesus. Eu gosto desse texto que mostra sobre esse princípio que eu estou falando com vocês. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O homem prudente que construiu a sua casa, a sua família sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Olha, qualquer criança entende esse texto. Qual o segredo de uma família ruir? O que uma família precisa fazer para ruir e uma família precisa fazer para suportar as crises, as tempestades. Você vê que vem para as duas. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. O homem ouviu, fez pouco caso. O outro ouviu e fez a escolha de levar a sério e conduzir e edificar a sua família em cima dessas verdades. Segunda coisa:
Família feliz e sólida tem muito mais a ver com ser do que com ter. Eu vou já explicar para vocês isso aqui. Mas a esmagadora maioria das pessoas estão apostando que o nível de felicidade da família tem a ver com o que eles têm, com o que eles possuem. Possuir é importante? Claro. Qual família que não precisa do sustento, da roupa, do calçado, do alimento, da moradia digna? Todas. Então não estou dizendo que a única coisa que é ser. Eu estou dizendo principalmente, tem mais a ver com ser do que com ter. O que eu quero dizer? Que muitos estão correndo atrás de ter, de possuir, achando que isto que é a garantia de uma família estruturada e bem-sucedida. Pessoas que estão apostando todas as fichas. Não, se meus filhos tiverem um lugar bom para morar, usar roupa de grife, tiver o melhor celular, dormir na melhor cama, aí sim nós vamos ter uma família maravilhosa. Eu tenho aprendido nesses meus 35 anos de idade que as coisas boas da vida mesmo não se compra com dinheiro. Não é o dinheiro que consegue. Eu posso apostar que muitas famílias milionárias trocariam a sua fortuna para experimentar a alegria, a paz, a felicidade, o ambiente, a atmosfera de famílias que possuem muito pouco. Eles trocariam se eles soubessem como é bom viver uma família abençoada. Provérbios 15:17 diz assim: é melhor comer um prato de verduras e ter paz na família do que um boi gordo no lar cheio de ódio. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia que está dizendo. O rei Salomão, homem sábio, é melhor um pratinho com verdura, mas um ambiente maravilhoso, do que boi gordo, do que banquete, do que fartura num ambiente de ódio. Sabe, queridos, eu quero te falar hoje, seja você filho, mãe, pai, cuidado, porque muitos, em nome de dar o melhor para a família, estão deixando de construir uma família melhor. Eu já vi muitas famílias se arrebentarem porque o pai era viciado no trabalho e ele, não, eu preciso dar o melhor para a família, e ele mal sabia que o melhor que ele podia dar para a família seria a ele mesmo, mais tempo, mais presença no meio da família. Nós precisamos entender que uma família melhor, ela é construída, como eu disse, principalmente com o ser, e não somente como alguns acham, com o ter. Agora nós precisamos ser o quê, pastor? Nós precisamos ser mais algumas coisas e ter mais algumas coisas. Primeiro, nós precisamos ser mais amigos e ser menos ditador. Eu aprendi isso com muita paulada na cabeça, porque eu estou falando aqui que eu tinha uma tendência de ser mais ditador, e eu descobri que eu preciso ser mais amigo. Eu posso criar, é incrível, mas o homem, o líder, o pai, o marido, ele tem um poder de afetar a atmosfera de uma família. Eu vi isso várias vezes. Eu, por exemplo, se eu estivesse feliz, parece que todo mundo estava feliz. Se eu tivesse aborrecido, chateado, criticando, parece que todo o ambiente da família era afetado. Outra coisa, ser mais atento e menos distraído, que tem de pai e de mãe distraído. Ser mais próximo e menos indiferente. Ser mais amoroso e ser menos autoritário. Ser mais perdoador e ser menos vingativo. Veja que tem tudo mais a ver com ser do que com ter. Ser mais romântico, viu, homens?
e ser menos bocó. Porque tem homens que parece que perderam a habilidade de ser romântico. E aí estão pondo tudo a perder. Ser mais paciente, ser menos bombons de alho. Ser mais íntimo com Deus e ser menos religioso. Ser mais humilde e quebrantado e ser menos carnal. É o desafio de todos nós. Mas eu tenho que ter consciência. Quanto mais você se conhece, mais chance você tem de mudar. Ser mais altruísta e menos egoísta. Você sabe, muitos casamentos vivem um pé de guerra porque o eu quer prevalecer. Eu que quero assim. Você não quer dar atenção para mim. Ser mais intercessor e menos apático. Porque às vezes o circo está pegando fogo e o cara não tem a coragem. Deus, tem misericórdia. Não, tá. Ser mais presente e menos negligente. Eu vi uma história que eu tenho certeza que você também conhece, de um garotinho que chegou para o pai e disse assim: pai, quanto é que o senhor ganha? Quanto que a sua empresa paga por 1 hora? O pai, assustado e sem entender, falou: que pergunta é essa, menino? O que quer saber? Vai. Não, pai, quanto é? E fala. Ele falou: R$50. Aí o menino falou assim: você me dá então 25? Mas você é petulante demais, né, moleque? Você me pergunta quanto que eu ganho para me pedir dinheiro. Não, pai, me dá 25. Vai para o teu quarto agora, some da minha frente, senão tu vai ver o que é bom para tosse. O moleque foi para o quarto, continuou trabalhando. Depois a consciência pesou e falou: puxa, eu não fui legal com meu filho, vou lá pedir perdão dele. Encontrou ele deitado na sua caminha. Aí ele perguntou assim: filho, por que você queria os R$25? Pega aqui, ó. Desculpa, eu fui um pouco duro com você. O menino ficou tão feliz. Ele pegou os R$25 que o pai deu para ele. Ele abriu a gavetinha da sua cômoda e ele começou a contar umas notinhas juntamente com umas moedas. Ele disse: está aqui, pai, eu consegui. Eu estou conseguindo aqui R$50. E eu quero pagar 1 hora para o senhor amanhã chegar mais cedo em casa, que eu quero jantar com o senhor. Ou seja, é uma história apenas para nos sensibilizar de que muitas vezes é o que está acontecendo. Terceira coisa, somente desejar uma família feliz não é o bastante. É preciso fazer por onde. É preciso fazer por onde. Só desejar, eu quero, só Deus que sabe como eu quero. Eu aprendi uma frase que diz assim: intenção sem ação é ilusão. Intenção sem ação é ilusão. Nós sabemos, irmãos, que se não fosse pela graça de Deus, nós seríamos fracassados. Todos nós, em todas as áreas, e principalmente na área da família. Todavia, um entendimento equivocado, errado sobre a graça de Deus tem contribuído para uma vida, uma atitude irresponsável em alguns, infelizmente. Muitos estão achando que graça, eles estão achando errado, eles estão crendo errado. Eles estão achando que graça é Deus entrando com tudo e eu entrando com nada nessa sociedade. Eles estão achando que graça é Deus fazendo tudo e eu não fazendo nada. E aí, eles estão equivocados. Porque graça, na verdade, é Deus cooperando e correspondendo com a nossa fé e com as nossas ações. Isso que é graça. A graça, ela não existe para nos tornar irresponsáveis.
A graça existe para nos ajudar a cumprir aquilo que é a nossa tarefa, a nossa parte. Você vê na Bíblia, por exemplo, a salvação. Nós somos salvos pela graça. Deus entra com a graça mediante a fé. O homem entra com a fé. Aí você fala assim: pastor, mas eu creio. Mas é que muitos não estão entendendo o que é fé bíblica. Fé bíblica, segundo Tiago, ela tem que ter ações completas. Ela tem que ter ações, ela tem que ter obras. Porque senão ela é morta. Ela não é uma fé bíblica, ela não é uma fé viva. Então, para nós crermos e nós agirmos, nós vamos precisar de graça. E a graça vai cooperar com a nossa fé, com ação, por meio da graça que é concedida a cada um de nós. É muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque existem atribuições na família que são exclusivamente nossas. E nós não podemos irresponsavelmente colocar na conta de Deus. Ou achar que Deus que tem que fazer. Deus que tem que isso. Deus que tem que, se Ele quiser me dar uma família feliz, Ele que faça. Não é assim não. Nós é que temos que fazer o nosso dever de casa. Por isso, não basta só desejar. Temos que fazer por onde? Eu estou dizendo que nós devemos desprezar a graça? Não, pelo contrário. Eu preciso desesperadamente da graça para que, através da fé e das minhas ações, eu consiga o resultado. Deus entra com a graça, eu entro com a fé, uma fé que age. Não adianta chamar de fé o que a Bíblia chama de negligência. O que eu estou querendo dizer? De pessoas que pensam que mesmo sem fazer o que eles têm que fazer, mesmo sem fazer o seu dever de casa, um dia vai dar tudo certo. Todo mundo é negligente, ninguém faz, ninguém cumpre, ninguém obedece, ninguém segue os princípios, o marido não lidera, a mulher não submete, os filhos não honram. Aí no final de tudo, nós vamos ter uma família maravilhosa, linda, invejável. É claro que não. Por exemplo, olha o que a palavra de Deus diz, Provérbios 22, 26. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que a Bíblia está dizendo aqui? Ensina. Isso aqui é um mandamento para os pais. Ensinar nossos filhos é uma prerrogativa nossa, e não de outros pais. Não do Pasquides. Alguns querem terceirizar. Cuida aí do meu filho, eu não dou conta desse moleque, nem eu aguento. Alguém cuida aí, vovó, babá, creche. E aí a gente quer, no final, a gente terceiriza, e aí no final a gente quer que os nossos filhos ajam e façam da forma correta. Mas como, se eles não foram ensinados? E aí, aqui um exemplo clássico. Ninguém vai ensinar. Deus não vai descer do céu e ensinar seu filho lá. É você que tem que ensinar. E se você pratica, aí Deus entra com a graça. Porque a Bíblia diz assim: a tua descendência será poderosa na terra. Mas então eu fico só amém. Deus vai fazer isso. Ele disse que a minha descendência vai ser poderosa na terra. Então mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Não! Tem muita coisa aqui. É você que tem que fazer para cooperar com a graça de Deus, para isso acontecer e se tornar uma realidade. Nada é por acaso, querido. Nós precisamos fazer por onde? Não basta desejar apenas uma família bem-sucedida. É preciso agir. E aí a gente vê como é que nossos filhos vão aprender sobre submissão, sobre amor, sobre honra a Deus, sobre a importância de reverência no culto, no life group. Eles ficam correndo, brincando. Quem que vai ensinar? É você, pai, você, mãe. Aí Deus vai cooperar. É você que vai ensinar ele o temor do Senhor. É você que vai ensinar sobre o tempo sozinho com Deus. É você que vai ensinar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Somente as ações provam que o nosso desejo é de verdade e é genuíno. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele morre desejando. O preguiçoso morre desejando.
Eu quero te dar algumas dicas de ações simples, porém poderosas, que podem entregar um resultado maravilhoso na sua família. Porque família sólida e feliz é uma questão de escolha. Primeira coisa, aprenda tudo que você puder sobre família. Aprenda tudo. Nós nunca vamos ser bons naquilo que não sabemos. É incrível como muitas pessoas querem ter uma família bem-sucedida, mas são analfabetas. Com todo o carinho que eu falo, não leram um livro ainda. Eles não ouvem mensagens. E eu quero te falar sobre isso. Aprenda tudo que você puder. Leia todos os livros que você puder sobre família. E jovens, quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Eu lembro, eu era solteiro e eu já estava lendo sobre criação de filhos. Eu já estava lendo sobre família. Eu gostava, porque eu sabia, cara, eu quero ter uma e eu quero ser bem sucedido. E eu entendo que a verdade nos coloca em posição de vantagem. O conhecimento nos coloca em posição de vantagem. Ouça mensagens sobre casamento, sobre criação de filhos. Ouça pregadores sobre o tema. Procure hoje o que mais tem no YouTube. Participe de pelo menos uma vez por ano de uma conferência sobre família. Isso é poderoso, isso faz muito bem para o casamento. Tenha um mentor de família, alguém que você pode consultar, pedir ajuda, alguém que realmente pode te ajudar. Eu já vi casamentos acabarem, sabe por quê? Porque os dois falam, ninguém vai falar dos nossos problemas para ninguém. Ninguém vai falar, não podemos expor um ao outro. Aí expõe para todo mundo, divorciaram, todo mundo ficou sabendo. Se tivesse levado para um mentor, para um conselheiro, só o conselheiro e a esposa do conselheiro ia saber, e mais ninguém. Como eles não quiseram tratar, olha no que deu. Outra coisa, eu aprendi, quanto mais eu sei, mais eu ganho. Isso é para todas as áreas. Segunda dica que eu quero te dar, de ações poderosas: promova a graça e misericórdia dentro da família. Isso aqui é um desafio para todos nós. Rejeite a rejeição. Trabalhe, demonstre mais aceitação, apreciação, mais do que crítica, mais do que condenação. E eu sei que isso é um desafio, não sei para você, mas é para mim. Isso aqui é algo que eu preciso estar toda hora lembrando, eu preciso praticar isso, porque isso entrega um resultado poderoso. Perdoe, peçam perdão toda hora, constantemente. Crie esse ambiente de graça e de misericórdia dentro da família. Esqueçam as ofensas. Gente, todo mundo erra. Numa casa, o pai, a mãe, o avô, o tio, o sobrinho, o filho, o papagaio, o cachorro, até cachorro erra dentro da família. Nós temos que aprender a perdoar. Inclusive você erra. Você erra, eu erro, todos nós erramos. O que nós temos que aprender? A esquecer. Eu gosto de dizer o seguinte: não há nada mais inteligente a fazer com as ofensas do que perdoar. Não há nada mais inteligente, não há nada mais coerente para fazer com as falhas do que perdoar. Abracem mais e digam eu te amo quantas vezes for possível. Exagere nisso se for possível. Busque sempre reconciliação. Para com esse negócio de a razão é minha, eu estou certo, você está errado. Prefira a paz em vez da razão. Meu amor, tá bom, então vem cá, tudo bem. Importa quem está certo, quem está errado, eu te amo, né? Eu prefiro perder a briga e ganhar a noite do que alguns ganham a briga e dormem num sofá. Eu não vejo inteligência nisso. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, sobre a vossa mágoa. Sejam rápidos em resolver intrigas, porque Satanás não vai prevalecer sobre o casamento de vocês. Outra coisa, desenvolva uma cultura de estar juntos. O isolamento e o distanciamento têm dado brecha para o diabo agir na família. Desenvolva essa cultura de estar juntos.
Sabe, isso tem sido uma batalha para a gente desenvolver isso. Parece que não rola mais, perdeu um elo perdido. Isso está errado. Aprendam a curtir-se mutuamente, separem tempo para toda a família possa estar junto, conviver, desfrutar da presença um do outro. Como, pastor? Quando? Refeições juntas. Nós sempre tivemos refeições juntas. Não dá para fazer as 3, pelo menos uma por dia. A gente trabalha isso. Dia da família. Separamos um dia para estar junto. É o dia da família. Nós vamos ficar em casa, vamos sair, vamos dar uma volta, vamos para uma praia, vamos para um shopping, mas vamos juntos. Férias juntos. Você sabe que eu sei de casais que assim, ela sai de férias para um lado, ele sai de férias para outro. O filho sai para outro e a filha sai para outro. Férias é para estar juntos. Férias é um tempo juntos. Planeja. Quem quer arruma maneiras. Lazer juntos. Culto juntos. Quando meus filhos eram menores, eu trabalhava isso. Nós vamos ficar juntos. Nós vamos para o mesmo culto juntos. Orar e ler a Bíblia juntos. O famoso culto doméstico. Olha, deixa eu te falar sobre culto doméstico, uma coisa que eu creio demais. Nada poderá unir mais a família do que esse hábito, além de ser a melhor defesa existente contra as investidas de Satanás. Eu atribuo muito do que nós temos vivido e experimentado. Minha família está longe de ser perfeita, mas eu atribuo muito a atmosfera, o que tem acontecido, o que Deus tem feito através do culto doméstico. Esses dias eu ouvi o pastor me falar uma frase que me impactou muito. Nem sei se estava com intenção de falar, ele só falou. Ele disse: hoje eu oro mais pelos meus filhos do que pela igreja. Antes eu orava mais pela igreja do que pelos meus filhos. Olha que mudança de paradigma. Outra coisa, blinde sua família da imoralidade sexual. Eu aprendi algo. Aquilo que você permite, você promove. Aquilo que você permite, você promove. A imoralidade sexual precisa ser vista como um inimigo sutil e devastador. Seja ela em forma de conversa, de piada, de revista, de imagem, de vídeos. Eu quero falar para você, não abra a porta de acesso à sua família para esse predador, chamado imoralidade sexual. Sabe, queridos, eu aprendi a duras penas que imoralidade atrai imoralidade. Imoralidade atrai imoralidade. Por isso, pare de achar que não existe maldade naquilo que Deus disse que é reprovável. Homens, mulheres, não cometam adultério. O adultério machuca e faz muito mal para o casamento e toda a família, porque é um pecado contra Deus e contra a família, contra o cônjuge. Provérbios 6:32 é um versículo que de vez em quando eu quero ficar lendo, porque para mim isso aqui é uma vacina. Eu já tomei várias doses. Eu gosto de lembrar desse versículo. Ele me alerta. Provérbios 6:32 diz assim: o que adultera com a mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. A imoralidade é terrível, por isso blinde a sua casa disso. Isso traz muita tristeza e frustração, e juntamente com esse demônio vem muitas outras tristezas e desgraças. E para concluir nossa conversa hoje, eu só queria te dizer uma coisa. Se você é um daquele que estava desacreditado de que é possível ter uma família feliz, eu venho aqui hoje na autoridade do nome de Jesus dizer que no plano de Deus para a sua vida consta você ter uma família sólida e feliz. No plano de Deus. Isso não é sorte, isso não é roleta russa. É que Deus projetou a família para ser uma bênção. Não abra mão disso. Não aceite algo menos do que isso. Os céus estão do seu lado. Você pode ter uma família bem-sucedida. Não importa como está ela agora. Jesus pode entrar e fazer um milagre.
Ele pode entrar no seu barco, no seu casamento, na sua família, nos seus relacionamentos familiares e fazer algo extraordinário. A família foi projetada por Deus para dar certo. E pare de comparar. Quero terminar dizendo isso. Pare de comparar. Porque tal família. Não, pode ser inspirado por essa ou por aquela família, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você não precisa competir para a sua família ser melhor que as outras. Você não precisa desse fardo. Você não precisa competir para a sua família ser melhor que a outra ou que as outras. Você só precisa concentrar e focar para a sua família ser apenas melhor que si mesma. Apenas isso. Só trabalhe para a sua e melhorando. Porque Deus tem graça sobre graça para derramar sobre a sua casa. E eu quero te desafiar agora. Coopere com essa graça, praticando os princípios da palavra de Deus, buscando, porque uma família ajustada e bem-sucedida é apenas uma questão de escolha. Eu quero convidar você agora para nós fazermos uma oração. Você que está com a sua família, chama agora seus filhos, sua esposa. Se você estiver sozinho, não importa. Põe a mão no seu coração, dobra seu joelho, fica à vontade, mas concorda em fé comigo nesta oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa família, quero colocar diante de Ti essa casa, esse lar. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, eu oro que o Senhor restaure a fé. Eu oro que toda incredulidade, todo pensamento de impossibilidade caia por terra. E venha agora sobre essa casa, esse lar, a esperança, o ânimo, a coragem, a fé para crer em tempos melhores. Em dias onde a família vai experimentar o projeto na sua plenitude que o Senhor tem para cada família. Eu declaro agora em nome de Jesus, toda a obra maligna, toda a intenção do maligno, toda a ação maligna, tentando destruir, roubar, matar, trazer sofrimento, angústia sobre essa casa, sem efeito, sem poder. Eu declaro a vitória de Cristo, eu declaro o Evangelho entrando nessa casa, eu declaro em nome de Jesus arrependimento, restauração do amor, do deleite, do prazer, da alegria. Atmosfera, Senhor, de bondade, de graça, de favor, em o nome de Jesus sobre essa casa. Eu profetizo que nesse ano de 2021, essa casa vai experimentar o melhor do Senhor, que vidas serão transformadas, Jesus vai ser honrado, a palavra vai ser exaltada e famílias inteiras serão transformadas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu querido.